Quando nós nos batizamos, o símbolo é que nós morremos para os pecados desse mundo e renascemos para andar nos caminhos de Deus. O batismo também é um símbolo da morte e ressurreição de Jesus. Então, o batismo é para os pecadores iniciarem uma nova vida. A partir do batismo, os nossos pecados são perdoados e a gente começa uma nova caminhada com Jesus. Mas se o batismo é para pecadores, então por que Jesus se batizou se a Bíblia diz que ele não tinha pecados? Vamos tentar entender um pouco por que Jesus se batizou. Essa passagem está em Mateus 3, versículo 13 em diante, diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então Jesus, ele se batiza, ele afunda na água, levanta, e quando ele está saindo da água, a Bíblia diz que eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele se batizou e foi ungido pelo Espírito Santo. Vamos tentar entender por que um dos motivos pelos quais Jesus se batizou. Se a gente for para Hebreus 4, no versículo 14, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. A Bíblia está dizendo que quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ele vai aos céus e ele penetra aos céus como sumo sacerdote. Em Hebreus 5, 6, olha o que diz. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele é sacerdote e sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque os sacerdotes e os sumos sacerdotes no templo, eles eram da ordem de Levi. Mas Jesus não era da ordem da família de Levi, da tribo de Levi. Mas ele era sacerdote e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, então a gente descobriu que quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, foi aos céus, ele entra lá como sacerdote e sumo sacerdote. Ele entra no santuário dos céus. Agora a gente vai ver como que era a unção do sacerdote e do sumo sacerdote que ministravam no templo de Jerusalém. O primeiro sumo sacerdote foi Arão e os primeiros sacerdotes foram seus filhos. Em Êxodo 29, aqui tem a unção do sacerdote e do sumo sacerdote. Versículo 4. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Para eles serem consagrados, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles tinham que ser lavados com água. Versículo 7. Então tomarás o óleo da unção e lhes derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. E o sumo sacerdote tinha que derramar o óleo da unção na cabeça deles. Que óleo é esse? O que simboliza esse óleo da unção? Em 1 Samuel 16, 13, aqui tem a unção de Davi. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Porque quando ele derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, ele ficou cheio do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Então os sacerdotes, e os sumos sacerdotes tinham que se lavar em água e depois eles derramavam na cabeça do sumo sacerdote o óleo da unção, que é um símbolo do Espírito Santo. Em Números 4, 3, aqui diz a idade com a qual
eles podiam começar a ministrar no templo. Números 4:3. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Então, para entrar no santuário, somente pessoas com 30 anos para cima. E eles tinham que ser lavados com água e ungidos com óleo. E a gente já viu que Jesus era sacerdote e sumo sacerdote. Vamos ver com quantos anos ele começou o seu ministério. Lucas 3:23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então Jesus iniciou seu ministério com 30 anos, assim como os sacerdotes, os sumos sacerdotes iniciavam seu ministério com 30 anos no templo. E os sacerdotes e os sumos sacerdotes, para ministrar no templo, para ser consagrados sacerdote e sumo sacerdote, eles tinham que se lavar em água. Depois tinha que ser ungido com óleo, que é o Espírito Santo. E eles só podiam iniciar o ministério a partir dos 30 anos. E a gente já viu que Jesus iniciou seu ministério a partir de 30 anos. A gente viu que Jesus é sacerdote e sumo sacerdote a partir do terceiro dia da ressurreição. Vamos ler de novo Mateus 3, o batismo de Jesus. Versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então Jesus se batiza, e aí o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. Então um dos motivos que Jesus se batizou é porque aqui ele está prefigurando a unção do sacerdote e do sumo sacerdote. Então ele está se lavando na água, é um ritual de purificação, né? E ele não é ungido com óleo, mas vem o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. E os sacerdotes, os sumos sacerdotes, tinham que se lavar com água e derramavam óleo na cabeça deles, que era um símbolo do Espírito Santo. Então, um dos motivos pelos quais Jesus foi batizado é porque ele disse que tinha que se cumprir toda a justiça. Quando se fala de justiça na Bíblia, geralmente está se referindo à lei. E ele tinha que cumprir a lei da unção do sumo sacerdote. O sumo sacerdote e o sacerdote tinham que se lavar com água e derramar o óleo da unção sobre a cabeça deles, que era um símbolo do Espírito Santo. Jesus se batizou, afundou na água e levantou, e veio sobre ele o Espírito Santo. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, tinham que iniciar o seu ministério somente com 30 anos. E Jesus iniciou seu ministério somente com 30 anos. Então, um dos motivos do batismo do Espírito Santo é que ele estava cumprindo as leis nele mesmo. Porque Jesus é sacerdote e sumo sacerdote. Esse é um dos motivos pelos quais Jesus ele se batizou. É um ritual de purificação e de unção do Espírito Santo. E com 30 anos foi que ele fez isso, iniciando o seu ministério. E depois que ele ressuscita no terceiro dia, vai aos céus no domingo pela manhã, ele é consagrado sacerdote e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém?